Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio de Rotinas e Rituais. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Daniele Martins, uma pessoa muito especial que conhece muito de alta performance, que é o que eu tento aqui explorar nas nossas conversas. Daniele Martins, campeã de vendas da Prudential aqui no Brasil. Além disso, ela tem uma experiência há mais de 15 anos na área de vendas. 9 anos consecutivos entre 1%, né, do melhor Life Planner do Brasil e 6 anos entre a melhor do mundo. Uma coisa assim inacreditável a performance. E eleita como profissional top of the table, que eu acho que ela pode explicar melhor do que eu até o que seja isso. Mas com vocês, Daniele. Daniele, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Uma honra. Obrigada pelo convite. Certeza que a gente vai aprender muito aqui. Que bom, obrigada. É uma honra estar aqui compartilhando com você um pouco dessa história e contribuindo com quem for assistir o podcast de alguma maneira a performar mais, principalmente quem trabalha com vendas, que é minha área, minha paixão e aquilo que eu gosto de fato de compartilhar. Mas quer que eu explique alguma coisa sobre o MDRT? Sim, explica um pouco para situar o pessoal. Tá. O MDRT é um instituto mundial chamado Million Dollar Round Table e ele tem 70 países que participam. Eles analisam em todos os países as pessoas que mais performam em vendas de seguros. Então, os mais bem remunerados são classificados em 3 categorias, que é o membro MDRT, o Coach of the Table e o Top of the Table. Então, pessoas que têm uma remuneração considerável, né, na venda de seguros e alguns até tipos de investimento são classificadas dentro dessa categoria. Então, perfeito, faz parte aí dessa trajetória. Dani, começando a nossa conversa aqui, como é que você chegou e simplesmente teve o estalo na cabeça e falou assim, putz, é vendas que eu gosto. Eu amo isso aqui, é esse aqui que é meu propósito, eu vou seguir isso aqui, vou ensinar o resto das pessoas aqui a ter alta performance. Então, foi assim, não foi muito um estalo, assim, né? Eu queria ser enfermeira. Esse era meu sonho, nada a ver, né? Nada a ver. Eu era adolescente, né? De família muito simples, sou de família muito simples. E aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer uma faculdade que tenha um bom salário. E na referência que eu tinha naquela época, as enfermeiras, nossa, né, ganhavam bem e tal. E aí eu não passei num curso de enfermagem, fiquei chateadíssima. Aí quando eu tinha uns 19 anos, um amigo do meu pai falou assim, olha, a gente precisa de uma estagiária, de uma auxiliar administrativa na empresa que eu trabalho para ser o braço direito do dono da empresa e eu queria te recomendar, né? Você pode fazer uma faculdade de administração, eu ainda estava nessa fase de definir o que eu queria fazer. Só que eu já vendia, na escola, nas minhas férias eu vendia revistinha de colorir na rua para as pessoas, eu vendia maquiagem na rua, tipo nos comércios assim perto da minha casa, com 15 anos de idade, para ajudar em casa, para eu comprar minhas coisas, né? E sempre trabalhei com vendas assim, mas de forma muito informal. Não imaginava que era um talento, eu só tinha muita facilidade. Aí, com 19 anos, eu fui nessa empresa fazer entrevista para ser auxiliar administrativo. E eles fizeram uma análise de perfil comportamental. Uhum. E aí, quando eles terminaram de analisar, eles falaram, então, a gente tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. A boa é que, assim, você não serve para vaga. Mas, quer dizer, a ruim, né? Você não serve para vaga. Mas a boa é que a gente tem uma vaga na área comercial. E o seu perfil é comercial, você é uma vendedora nata. Então, você quer aceitar o desafio? O salário é bem menor, mas a comissão, né, dependendo da sua performance, você vai ganhar mais se você tiver um bom resultado. Aí, na hora, eu não acreditei muito. Falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Eu li aquilo e falava assim, nossa, meu Deus, será que é isso? Mas deu certo. E aí eu entrei, fiquei lá por 5 anos, acabei me tornando sócia do dono da empresa na área comercial. E deu muito certo. Você sabe que a sua história é um pouco parecida com a minha, porque eu comecei na empresa também na área de vendas. Só que eu comecei, aí eu percebi que eu sou uma pessoa introvertida, como dá para ver, e que eu tinha que, talvez, ir um pouco para trás no front, para dar mais suporte. E foi o que eu fiz, eu acabei saindo e fui para uma vertente muito mais de inteligência de mercado, ajudava na parte de estratégia. Uhum. Realmente eu estava mais no back-office dando todo o suporte. Mas aí, hoje, eu volto para a área de vendas, para a área comercial, continuando com essa parte de introvertido, mas eu aprendi que a questão de confiança
é tudo em vendas, né? E acho que a gente pode explorar um pouco nisso. A pessoa confiar no próximo, né? É uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que eu tento passar. E aí tem diversas coisas que eu faço, comunicação é uma delas, para tentar ajudar nesse processo. Sim. Então, é muito bacana. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Assim, você já treinou mais de 200 pessoas, você trabalha há muito tempo com a área de vendas. O que você enxerga que um bom vendedor precisa ter? Quais são as características de um bom vendedor? Tá. Eu vou falar assim de um vendedor campeão, sabe? Exatamente. Um vendedor extraordinário. São 4 coisas, Rô. A primeira é vontade. Tem que ter muita vontade de vencer, sabe? De não ser média, ter ambição mesmo. Não se conformar com algo mediano. Vontade de vencer, vontade de performar, vontade. Tem que ter vontade. Sem isso, você pode ter toda a técnica do mundo, você não vai sair do lugar. Então, vontade é importante. Outra coisa muito importante, que é um diferencial e que poucos vendedores têm, por incrível que pareça, é clareza. Clareza do quê? Clareza, primeiro, de quem ele é, quais são as habilidades centrais que ele tem, qual que é o perfil dele, quais são as fragilidades e as forças que ele tem, clareza de onde ele está, exatamente a situação, a circunstância, o que rodeia ele, de onde ele está, e clareza de onde ele quer chegar. Uma meta cognitivamente correta, sabe? Um objetivo que ele estabelece da forma correta para que o cérebro dele consiga absorver e ele consiga se manter naquele percurso para construir e consolidar essa meta. A terceira coisa é a inteligência emocional, porque a cabeça manda muito no jogo. Então, por mais que ele saiba onde ele vai, por mais que ele saiba quem ele é, durante essa trajetória vai ter algumas tempestades, alguns buracos, vários nãos, várias variáveis da vida relacionada a vendas e a vida pessoal, desafios. Como que ele lida nessa jornada com todas essas variáveis se ele não tiver inteligência emocional? Então, isso é muito importante, inteligência emocional. E por último, um método eficaz. Ele pode saber quem ele é, ele pode ter muita vontade, ele pode ter muita clareza, e ele pode ter inteligência emocional. Só que se ele não tiver um método eficaz, ele vai demorar mais tempo para chegar e vai ser muito mais desgastante esse caminho. Então, quando ele tem um método que funciona, que seja realmente eficaz, ele ganha nessa jornada direção e velocidade. Perfeito. Então, os vendedores que de fato performam, eles têm esses 4 fatores muito bem desenvolvidos. Então, eles têm muita vontade, eles têm muita clareza, eles têm inteligência emocional ou intenção de desenvolver ferramentas para desenvolver isso, e eles têm um método eficaz. Do processo de vendas mesmo, desde a prospecção até o fechamento, qual metodologia ele usa para, de fato, ter uma conversão acima da média e trabalhar com assertividade, não só com o suor, mas com o suor intelectual também, é fazer essa venda de fato acontecer de uma forma estratégica. E você falando disso, principalmente de processos, eu acredito muito na questão de dados, talvez, né? Ele saber essa informação, né? E é interessante que uma das pessoas que eu conheci, até a gente falando um pouco do Walter Long, o Walter Long começou como vendas também, vendedor, vendia Bíblia e tudo mais, depois foi trabalhar em agência, e ele fala que hoje, quando ele vai, por exemplo, a ganhar uma conta de uma Ambev, alguma coisa assim, ele chega lá e conhece a empresa mais do que as próprias pessoas que estão lá. Sim. E eu acho que isso em vendas é muito importante, você mostrar, né, realmente esse conhecimento. Então, quando você fala desse processo, essa parte de informação é muito importante, né? Muito. Muito se fala ainda, né, sobre funil de vendas. Uhum. A gente está falando muito sobre ampulheta de vendas, porque é o funil com uma continuidade do pós-venda. Mas uma das fases do funil é a fase 2, que é a parte intermediária do funil, depois da prospecção, tem uma fase que chama reconhecimento das necessidades, que é até uma nomenclatura criada pelo Neil Hackman no livro Spin Selling, né, que é uma metodologia de você fazer perguntas assertivas no processo de vendas. E só abre um parênteses aqui, o bom vendedor, ele mais pergunta do que afirma. Perfeito. Então, essa também é uma característica do bom vendedor. E nessa fase de reconhecimento das necessidades,
Quanto mais o vendedor sabe sobre o cliente, mais ele consegue ajudar o cliente a perceber necessidades que nem ele mesmo sabia que ele tinha. Então, essa estratégia de você pesquisar sobre a pessoa antes de estar com ela, sobre a empresa dela, sobre características, os propósitos, os valores, a missão, onde eles querem chegar, né, quais são os processos que ela tem, é uma forma muito inteligente de você se antecipar a possíveis necessidades que no momento da venda você vai ajudar o cliente a descobrir. Então, assim, elas existem, não é que você cria a necessidade no cliente, não, ela já existe, mas você descobre. Então, você tira a venda e ajuda ele a enxergar o que de fato ele precisa. Então, isso é muito importante. E esse tema é apaixonante, eu gosto bastante. E você falou sobre inteligência emocional. Uhum. E vendas, eu vejo que a inteligência emocional, assim, na veia. É muita pressão, né? A questão de metas, que a gente pode falar também, metas acessíveis ou metas mais desafiadoras. Então, a pessoa, assim, tá naquela pressão 24 horas ali. Como é que existe algum tipo de treinamento para isso, para a pessoa ficar tá preparada para essa pressão, ou é mais característica da pessoa? Como é que você consegue moldar uma pessoa para estar preparada para essa guerra? Consegue. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra diária. Mas, assim, consegue. Algumas coisas, elas contribuem para esse controle da pressão. Ter clareza do que você quer e um planejamento do que você vai fazer para conseguir te traz mais controle emocional. Porque você não fica naquela frenética e naquela automática do desespero, de ter que fazer e gerando essa angústia, sabe? Você sabe o que você precisa fazer. E quando você controla os seus números, então assim, a gente fala, por exemplo, sobre prospecção, né? Tem uma dica muito valiosa que a gente dá que chama Lei da Substituição em prospecção. Então, você sabe que se de cada 30 clientes que você prospecta, que você liga para marcar uma reunião, você consegue agendar com 10, e desses 10 você fecha 3, então você sabe que de cada 30 prospecções você tem um aproveitamento de 10%, certo? E aí você desenhou sua meta do ano. Você vai estratificar ela em períodos menores. Então, você vai estratificá-la por mês e por semana. Então, se o seu objetivo é fazer, por exemplo, 3 negócios por semana, você sabe exatamente quantas prospecções você tem que fazer para que nesse processo de conversão você consiga converter os 3 negócios que você precisa. Então, o planejamento estratégico do seu processo de vendas, ele te ajuda a diminuir essa ansiedade e essa pressão exacerbada do tipo, minha meta é muito difícil, porque fica numa área do cérebro que ele perde o controle. Então, isso aumenta o cortisol, libera ansiedade, muito estresse, o que também afeta o resultado. Total. Porque para você performar bem e você fazer reuniões de qualidade, você tem que estar bem emocionalmente. Então, você tem que estar 100% presente. Você tem que sair do seu automático e fazer aquela venda como se fosse a única, como se fosse um artesanato, que você, de fato, está fazendo para aquele cliente. Só que você só consegue fazer isso se você tiver com a sua gestão emocional organizada. Então, o que a gente fala? Tem perfis e perfis de vendedores. Tem perfis que têm uma tendência maior a viver mais na zona do estresse. Tem perfis que têm qualidades, por exemplo, o seu perfil, que é um conforme estável ou um estável conforme, tem muita facilidade de planejamento. É um dos dois, eu não tenho certeza. Até o final do podcast eu consigo descobrir. Mas assim, ou é um estável conforme ou um conforme estável, que é um perfil mais analítico, por isso que você é um pouco mais introspectivo. Mas é um perfil que tem uma habilidade muito grande de planejamento. Então você consegue lidar muito bem com os números, com previsibilidade, com estatística. Então para você é fácil trabalhar com isso. Qual que é o grande problema? A grande maioria dos vendedores, se a gente for analisar, eles são perfis influentes dominantes ou dominantes influentes. E qual que é a maior dificuldade de um perfil influente dominante? Planejamento. Exatamente a dor dele. Então, por que muitos vendedores ficam na zona do estresse? Porque ele já tem uma predisposição genética e comportamental de ser mais de agir do que de planejar. Ele tem a pressão das metas, porque ele quer fazer, então ele é extremamente comunicativo, ele é dominante, ele gosta de resultado. Só que ele é muito ruim de planejamento. Ele não gosta muito de rotina, de metodologias. Então, esse é um maior desafio. Quando ele percebe isso,
Ou seja, quando ele consegue desenvolver um planejamento estratégico baseado em números, em probabilidades, para ele de fato atingir o resultado que ele mesmo se desafiou a fazer, ele consegue baixar um pouco a zona do estresse. Então, isso é percepção. E aí, só para completar a dica do substituição, né, para fazer uma substituição inteligente, quando a gente fala de prospecção, o que acontece? Quando você faz 30 prospecções e você fecha 3 negócios, qual que é a tendência do vendedor? Eu ainda tenho 27 nomes. Não, você não tem 27 nomes. Você já queimou a probabilidade dos seus 10% dos 30. O que você precisa fazer? Prospectar mais 30. Por quê? Porque você já sabe que a sua probabilidade de vitória é de 10% dentro daquilo. Então, essa estratégia de estatística de resultado, quando você tem essa visão numérica e você consegue desenvolver assim, uma disciplina simples para percorrer isso de uma forma constante e consistente, os seus resultados vão ser mais consistentes. E aí o seu nível de estresse diminui e você consegue ter um nível maior de assertividade. Então, isso é bom emocionalmente, inclusive. Perfeito. E o que você está falando também de relacionamento, de estresse, de ansiedade. Por exemplo, no meu caso, eu sou bom a longo prazo. Eu gosto de construir relações, demora, mas são duradouras, sabe? Não é aquela pessoa que você falou de perfil mais agressivo, de vem para cima, vamos fechar. Se um cara vai vender assim para mim, putz, eu nem atendo no dia seguinte, falo, cara chato. Ou ele vai me vencer, ou ele vai me ganhar pela canseira, assim, sabe? Aquele cara chato e fica todo dia. Vai. Então, essa construção de relacionamento a longo prazo é muito importante também, né? De você bota a sua meta, você tem sua meta que pode ser diária, mensal ou anual, mas às vezes demora, né? Vendas é uma construção, né? Um namoro, que vira um casamento depois. É muito importante. Aí tem uma outra coisa muito importante, que é assim, quando você consegue perceber o perfil do seu cliente, você consegue entender até o ritmo de tomada de decisão dele. Então, o vendedor que não entende sobre perfil comportamental de cliente, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele sempre vai agir com o cliente do jeito que ele é. Então, se ele é um influente dominante, ele é um cara acelerado, que fala demais e que às vezes quer acelerar o processo de decisão do cliente. Só que é um tiro no pé horrível, porque ele gera uma descomunicação com aquilo que o cliente é na essência. Quando ele consegue perceber o perfil do outro, né, a gente tem uma máxima que diz, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é uma mentira. Você tem que tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Perfeito. Então, quando você conhece o perfil comportamental de um estável conforme estável, eu sei que o timing de decisão, o cycle time dele é mais longo. Por quê? Porque você é mais analítico, você gosta de construir as coisas, você gosta de detalhes, você gosta de tudo explicado, você gosta de entender as fontes, de onde ele está tirando essa informação, por que é assim, por que essa solução pode funcionar para você, será que não tem outra melhor? Então, esse é o seu processo de decisão e cada cliente tem um processo de decisão. Então, o vendedor não pode colocar no cliente o ritmo dele e a necessidade dele do resultado. Porque daí, aquele cliente ele vai queimar, ele vai perder. E talvez seria um grande cliente. Se ele tivesse a percepção de que aquele cliente é mais de longo prazo e que às vezes ele vai falar não agora. Mas o sim que ele vai falar daqui a 1 ano, depois do processo de construção, vai ser um cliente que a gente chama de key man, um cliente-chave, que tem tanta credibilidade por causa justamente do perfil dele, todo mundo confia nessa pessoa, e ele vai recomendar esse vendedor, e ele vai fazer muitos outros negócios, porque ele soube entender quem era o cliente, esperar o ciclo, sem colocar a ansiedade dele no negócio, sabe? Sei. Então, essa é a arte de entender sobre o perfil e saber que ele não fechou agora, não é porque ele não quer, porque ele não viu importância, não. Eu tenho clientes que eu levei 2 anos para fechar um negócio. É isso mesmo. 2 anos. E são clientes que provavelmente estão com você há muitos anos. Há muitos anos. Que me recomendam muito, que, nossa, foram várias. Geralmente a gente fecha negócios em 2, 3 reuniões. Essas foram 7, 8 reuniões. Mas foi uma das maiores apólices de seguro de vida já vendidas no Brasil. E é um cliente que a gente criou um vínculo, uma confiança que, assim, para quem ele me recomenda, as pessoas fecham. Porque o critério dele é muito alto. Então, se eu passei no critério dele, imagina o quanto isso gera de novos negócios, né? Então, o vendedor tem que diminuir um pouco essa aceleração, essa ansiedade. Tem que fazer a coisa de forma estratégica. Com certeza. E uma coisa que eu vejo muito no mercado, tá? De uma forma geral.
é vendedor que se esforça, te vende e tudo mais. Mas aí ele faz assim, ó, tchau, agora é com outra pessoa. E aí você vai usar o produto ou serviço e você fica perdido. E aí o vendedor simplesmente desaparece. Sim. Como é que você vê essa questão de vendas, né? Porque o processo, você chegou a citar antes, assim, de vendas e pós-vendas. Aham. Como é que você vê essa transição? Ou se você acha que pode ser uma coisa só? Até onde vai o vendedor? Tá. A nova era de vendas é uma venda muito mais humanizada. É uma venda de continuidade. Por quê? Porque é muito mais barato você vender para o mesmo cliente do que você adquirir um cliente novo. Então, o vendedor que não tem visão de longo prazo com o mesmo cliente é um vendedor que vai estar sempre correndo atrás do rabo. Porque ele sempre vai precisar de novos clientes para fazer os números dele, mas ele não fideliza os clientes antigos. Ou seja, ele não pode revender para esses clientes porque a relação que ele criou foi uma relação muito curta e de baixo interesse nesse cliente. E ele não tem longevidade. Ele não consegue fazer receita recorrente, ele não consegue ter previsibilidade, sabe? De crescimento. Porque ele encerra o relacionamento no momento que ele vende. Por isso que a gente saiu um pouco desse conceito de funil, que o funil, quando o cliente comprava no final, sabe lá Deus para onde ele ia, né? Ele passava pelo funil e para onde? Então, a gente agora trabalha a ampulheta. Depois do funil, depois que ele compra, você tem a fase de fidelização, de retenção, de revenda e de recomendação, que é o que um cliente satisfeito faz. Então, você tem o cliente que compra de você e o cliente que promove você, né? Dentro da regra do NPS lá que a gente fala, você tem que ter clientes que te promovam, que te recomendam, né? Inclusive, um dado interessante. O Instituto Gallup diz que quando um cliente te recomenda, quando ele gosta do seu serviço, do seu atendimento, do seu pós-venda, ele te recomenda para alguém, você aumenta em 87% a sua chance de vender para esse cliente que ele te recomendou. Então, você quer uma ferramenta de prospecção mais eficaz do que essa? Não existe. 87%. Meu, não prospecta mais nada. Exato. Só pega a recomendação. Exato. Só que para você pegar a recomendação, você tem que fazer jus à recomendação. Como que você faz jus? Encantando o cliente, tendo um atendimento maravilhoso, qualificado, estando presente com ele, disposto a ajudar ele naquilo que ele precisar. Aí, meu filho, aí acabou. Aí você vai ter um ciclo saudável e muito, muito produtivo de vendas. Você falou tudo, assim, assina embaixo até, porque eu acredito muito na questão de botar o cliente no centro do negócio. Você falou NPS, é uma coisa assim, para mim, como se fosse um mantra. É um mantra, a nota do vendedor. Qual é a nota do vendedor? Tem é que o ser, NPS. exatamente, e tem que ser cobrado por isso. Muitas vezes a gente cobra o vendedor simplesmente pela meta de vendas, mas você tem que cobrar também pelo NPS. Com certeza. E aí você começa a mensurar, mas você colocando o cliente no centro do negócio, se você pensar, é uma venda mais barata. Porque a longo prazo, ou a médio prazo, vamos chamar assim, se você trata esse cliente bem, você não precisa investir tanto em publicidade, você não precisa... O seu investimento em leads pode diminuir muito. Porque clientes satisfeitos é o que você falou, principalmente numa crise, né, que a gente vive de pandemia, agora guerra e tudo mais, reter a nova vendas. Sim. Você falou tudo. É um CAC zero, né? Exatamente. Porque o cliente já é seu. Então, o custo de aquisição de clientes qualquer? Nenhum, ele já é seu. Ele já confia em você, ele já comprou de você, ele já recomendou você. Então, por que raios que você não cuida dele e não revende para ele? Porque as pessoas mudam. Então, imagina, eu vendo seguro. As pessoas mudam a vida delas. Elas prosperam mais, às vezes elas passam por um momento mais difícil. E a seguradora que eu represento, que eu tenho parceria, que é uma das maiores do mundo, um dos critérios de qualificação de um campeão é exatamente o percentual de retenção dos clientes. Então, assim, para eu ficar em primeiro lugar no meio de 1.700 pessoas, não basta eu ter vendido horrores. Eu precisava ter um nível de retenção acima de 95%. E a regra o sarrafo é muito alto. Então, assim, nesses 10 anos quase, né, no ano que eu fui campeã, eu tinha mais ou menos 8 anos de atividade, né, na venda de seguro, com quase 500 clientes na carteira. Na época, eu tinha um índice de retenção de 98%. Uau. Então, inclusive, isso te dá até mais pontuação para você atingir o seu objetivo de ter os reconhecimentos, de ficar muito bem posicionado no ranking. Por quê? Porque é um indicador de qualidade.
Então, assim, quantidade é muito vago, né? Muito. Tem que ter qualidade junto, senão você não tem nada. É construir um castelo na areia. A primeira onda que vem derruba tudo, sabe? Não tem Exatamente. sustentação. É uma grande. Você falando tudo isso, assim, vem filmes na cabeça para a questão da área de vendas e tudo mais. Como eu lido. Como é que você lida? Porque quando você conversa, juntando agora vendas, produtos e atendimento, tá? E Aham. até a parte financeira, que a gente falou que, querendo ou não, é uma coisa só. Como é que. Porque o vendedor, ele sempre quer tudo, né? Ele quer o melhor preço, ele quer mais coisas no produto, né? E, querendo ou não, ele é a voz do cliente de uma certa forma. Como é que você cria essa ansiedade e esse conflito, né, dentro da empresa? Porque de certa forma o financeiro quer, olha, você precisa ter margem, né? Você precisa, o preço vai ser um reajuste de 30%. Aí o produto fala, não, mas isso aqui não pode ter, isso aqui nesse produto você tem que tirar. E você no meio ali do cliente, escutando o cliente, como é que você lida com isso e tenta, né, levar essa informação do cliente para dentro da empresa, né, para ser uma coisa realmente que essa informação chega como um todo. Porque hoje é muito silos, né, muito barreiras, feudos, Segmentado. Aham. segmentados, né? Eu acho que assim, precisa ser uma relação ganha-ganha e saudável para todo mundo. Nenhuma empresa sobrevive sem margem. Exato. E nenhum cliente também compra o produto mais caro se ele tem um produto semelhante que proporciona os mesmos resultados para ele num valor mais acessível. Então, é claro que a gente sabe que preço não é o primeiro critério de escolha na decisão de compra de um cliente, não é preço, a gente sabe disso. Uhum. Tem várias outras coisas que envolvem, né? Quando a gente tem um processo de venda muito bem qualificado, geralmente não entra muito na guerra do preço. Você consegue fugir um pouco disso. Porque hoje em dia, ainda mais quando o produto é commodity, né? O que o cliente quer é atendimento. O que ele quer é acompanhamento. O que ele quer é viver uma experiência encantadora. As pessoas hoje têm muita oferta. Tem oferta de tudo. Então, quer dizer, é difícil hoje uma empresa ter o domínio de um mercado. São raras as empresas. Logo aparece um concorrente. Então, assim, quando tem muita oferta, o que vai diferenciar a sua empresa? É a forma como o cliente, como o vendedor encanta no processo de vendas. Então, isso já tira um pouco essa percepção de preço, sabe? Porque as pessoas querem hoje mais valor do que preço. Elas estão dispostas a pagar mais caro por algo que elas tenham mais certeza de que elas vão ter acompanhamento, respaldo, que elas vão ter, vai resolver de fato o problema delas, né? Então, eu acho que é uma junção. Acho que a empresa tem que garantir essa qualidade, o vendedor tem que garantir a venda, mas também resguardando a margem da empresa para que ela continue existindo e continue tendo condições de atender e viver o propósito dela, né? Então, é segurar vários pratinhos ao mesmo tempo e ver o interesse dos dois lados, mas sempre o vendedor é o representante do cliente dentro da empresa. De uma certa forma, o vendedor é a voz do campo, né? Uhum. Ele traz necessidades, percepções, mudanças, tendências. É o vendedor que está lá, ele que lida com o cliente, ele sabe o que Exato. é tendência, ele sabe o que as Exato. pessoas querem. Então, ele é a voz do cliente dentro da empresa, mas ele também tem que ser a representação perfeita da qualidade da empresa, da longevidade da empresa na mente do cliente. Então, ele também faz esse link de trazer e falar assim, olha, mas você também vai ter uma qualidade, uma longevidade. Então, ele é uma peça muito fundamental, né? Uhum. De valorização das duas partes, porque as duas são muito importantes. Com certeza. E Dani, falando um pouco de questão de relacionamento que você falou aqui, a gente vive 2 anos numa pandemia e tomara que esteja indo embora. Tomara. Suas vendas caíram durante a pandemia? Não pela questão econômica, mas muito mais na questão de relacionamento. Porque, assim, uma coisa é vender ao vivo, cara a cara, né, confiança, e outra coisa é vender pelo celular ou pelo Teams ou o que a gente estiver usando. Isso interferiu? Olha, eu vou te contar uma coisa muito interessante, Rô. O ano que eu fui campeã foi o ano de 2020. Foi o ano que a pandemia estourou. Durante quase 8 anos, todas as minhas reuniões eram presenciais. Eu não fazia home office, eu não tinha vendas por Zoom, por exemplo. Não tinha isso. Era até um critério da empresa, assim, não, só venda é só pessoalmente. Era até compliance, nem podia. Então, durante 8 anos, todas as minhas vendas eram presenciais. Tinha dia que eu pegava um avião para atender um cliente, fazer uma reunião e voltava no mesmo dia.
Quando teve fevereiro, março de 2020, que a pandemia começou a estourar, a empresa foi muito rápida na reestruturação toda do processo para ficar tudo online. E era um ano que eu já estava, o ano anterior eu tinha ficado em top 5, né, dos 1.700 vendedores que tinham, e esse era um segundo ano que eu já estava, falei, acho que vai, acho que esse ano vai. E aí estourou a pandemia. E eu sempre achei que um dos meus grandes diferenciais da comunicação era estar com o cliente. Presente. Presencial, conexão, outro nível, Exato. né? Beleza. E na época eu fazia até faço ainda, né, mas fazia uma mentoria com o Joel. Aí a gente entrou no Zoom, ele falou, gente, é o seguinte, estourou a pandemia, o que vocês vão fazer? Eu falei, Joel, eu não sei se eu vou conseguir vender. Será que eu vou conseguir vender uma apólice de 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais de pagamento, não é de capital segurado, que o cliente paga 1 milhão de reais por uma apólice pelo Zoom? Aí ele falou assim, por que não? Ué, vai. Todas as negociações do mundo agora vão ter que ser pelo Zoom. E não vai ser de coisa de 500 mil, de 300 mil, vão ser coisas de bilhões. Então, por que as outras pessoas vão fazer e você não? Passou um mês, eu negociei uma apólice de mais de 1 milhão de reais pelo Zoom, que eu nunca nem vi o cliente. Uau. Aquilo foi um destrave completo da minha mente. Eu falei assim, agora não tem mais nada que me segura, né? Porque assim, eu vivi isso, essa experiência, eu vi que funciona, e agora eu não preciso mais pegar avião, eu consigo atender 10 pessoas por dia de 10 estados diferentes do Brasil. Então, o que era para mim antes uma limitação, passou a ser, tipo assim, abriu o mar, abriu a porteira. Exato. Agora passou a ser a maior probabilidade de sucesso. Então, por isso que eu falo que o que domina a mente, o que domina grande parte do resultado de um vendedor é a mente dele. Então, a capacidade que você tem de lidar com as adversidades e tornar elas uma possibilidade. Então, enquanto muitos estavam ali naquele processo doloroso e nas crenças limitantes de que eles não iam conseguir, eu já tinha destravado várias camadas da minha mente e foi o ano de melhor resultado da minha vida em vendas. Foi o ano da pandemia. Eu fiz 98% das reuniões online. E você acha que você se reinventou? Porque, assim, mudou só o canal, né? Se é ao vivo, agora não é mais ao vivo. A técnica continua a mesma ou você teve que se adaptar de uma certa forma? Na questão de comunicação, confiança, você falou, por exemplo, que você fechou um contrato, você nunca viu a pessoa. Uhum. Por que você acha que você teve sucesso? Eu acho que eu tive que ficar melhor, sabe? Por quê? Porque o canal de comunicação tinha uma barreira tecnológica, uma tela que me separava da pessoa. Que eu não conseguia abraçar ela, eu não conseguia olhar no olho dela assim ao vivo, que a conexão tende a ser um pouquinho menor. Então eu precisei ficar melhor. Das técnicas que eu tinha, eu precisei ter uma técnica mais apurada. Eu precisava ter agora, talvez, não seguir tantos protocolos do tipo de coisa que eu apresentava, porque se eu tivesse com ela pessoalmente, eu pegava a caneta, eu apresentava, eu riscava, eu via para onde o olho dela estava indo, eu conseguia me conectar com ela, mesmo mostrando materiais. No online, às vezes eu compartilhava a tela e eu via que eu perdia um pouco ela, sabe? Principalmente, dependendo do perfil, eu já sei quem eu perco, mais rápido, mais devagar. Meu Deus, o perfil é esse, não vou nem compartilhar a tela. Então, muitas reuniões eu fiz e eu não compartilhava a tela na mesma metodologia que eu usava antes. Mas eu conseguia desenvolver uma comunicação que a pessoa não se desligava de mim. E aí, eu tive que ter flexibilidade para sair da casinha e parar de me preocupar tanto com protocolos, mas me conectar 100% àquele cliente. Claro, eu não deixava de fazer o que precisava ser feito, eu não negligenciava o processo, né? As etapas da venda, analisar várias partes do contexto. Mas eu percebi que a habilidade das pessoas que performaram mais no online, elas se desenvolveram. Eles precisaram ser melhor, sabe? Como todos os desafios da vida. Tipo, Com tem certeza. Um desafio maior, Com certeza. pega aquilo que você já é bom, fica um pouco melhor, porque você vai... E aí é o que diferencia quem se destacou demais e quem acabou ficando para trás. Você falou uma coisa assim que eu acredito muito mesmo. E pensando aqui, é uma coisa que eu falo, eu costumo dizer que quanto mais tecnologia, mais compaixão você tem que ter do outro lado. Mais carinho você tem que ter do outro Mais lado. empatia. Mais empatia conexão. você tem que estar do outro lado. E as pessoas, nesse momento, elas estão fragilizadas, elas estão carentes, de uma certa Sim. forma. E provavelmente, essa foi uma estratégia sua também, de você... Talvez você nunca se comunicou tanto com o cliente como você se comunicou também durante a pandemia, Com né? certeza.
E a isso própria gera... situação da pandemia, né? Exato. Porque o que a gente vendia? É isso que eu não entendia quando as pessoas, no ano de 2020, né? Os alunos, as pessoas que eu palestrava, falavam assim, nossa, meu estado tá muito ruim. Meu Deus, mas tá ruim por quê? Porque o que a gente vende é segurança. É isso que a gente vende. Quando você vende uma pólice, você não vende uma pólice de seguro. Você vende segurança, tranquilidade, garantia. É isso que você está vendendo. E é o que o mundo não estava tendo naquele momento. Então, eu poderia olhar para o copo meio vazio e falar como várias pessoas falaram. Ah, é porque a pandemia, é porque as pessoas estão quebrando. Ah, é porque as empresas, porque as pessoas não têm dinheiro. Ou eu poderia olhar para o inverso e falar assim, as pessoas estão precisando. Porque o que eu estou vendendo se encaixa exatamente na situação econômica do mundo atual. As pessoas estão com medo, elas podem morrer de verdade e deixar os filhos, e deixar as pessoas desamparadas. As pessoas estão com medo de morrer, porque de fato elas podem morrer. Se elas morrerem, o que eu posso fazer pela família dela? Então, essa compaixão, sabe, de falar assim, talvez você não vai poder pagar R$1 milhão num seguro, mas você pode pagar R$200 para garantir a educação do seu filho. Se Deus me livre você pegar um Covid e morrer. Exato. Então, é muito mais olhar, de fato, para a necessidade do outro. E eu acho que isso também é uma característica de generosidade do vendedor, sabe? É você colocar a necessidade do outro na frente da sua necessidade. Você tem suas necessidades de venda, de bater suas metas, todo vendedor tem. Mas você nunca pode colocar elas na frente da necessidade real de um cliente. E se tiver que tirar do seu para você fazer por ele, faça isso. Porque as pessoas são muito sensíveis, elas sabem quando a gente está ali, porque a gente está de fato com elas, né? Ou quando a gente está ali porque a gente está interessado no que elas podem proporcionar. O ser humano tem muita sensibilidade para perceber. E nessa hora, foi uma hora de acolhimento, sabe? Foi uma hora que eu falei assim, se as pessoas já precisavam, elas estão precisando muito mais agora. O que eu posso fazer por elas de verdade? Então, foi um ano extraordinário, assim, foi o meu melhor ano disparado da vida de vendas. Mesmo com uma tela 98% das vezes na frente entre eu e o cliente, sabe? Fantástico. E você falou uma coisa que é um dos principais pilares disso, que é a questão da mente aberta, a mente de crescimento, né? A mente de um vendedor precisa ser não aquela mente fechada, uma mente de crescimento. Como é que você trabalha isso? Como é que você abre sua mente e está sempre disposta a aprender? Você tem uma leitura corporal muito rápida, você lê rápido. Como é que você, provavelmente você aprendeu isso, você nunca está na zona de conforto. Acho que o conforto não deve existir para você. Conforto não é confortável. Não é confortável. É só uma ilusão. Exatamente, essa frase é boa. Então, como é que você trabalha isso? Como é que você consegue abrir a mente das pessoas? Até nesses 200 pessoas que você já treinou. Vou falar primeiro como foi comigo e depois o que eu fiz com os alunos. Comigo foi assim, Rô, eu vou ser muito sincera. Na minha cabeça é assim, como que eu posso... Tem um gráfico que eu mostro para os meus alunos, que é um gráfico que a gente chama de assertividade. Um gráfico que eu criei e que ele tem 2 eixos. É o eixo do trabalho e o eixo do resultado. Então, dependendo de onde o gráfico tá, né? Se você dividir ele em 4, você pode estar numa zona, por exemplo, de angústia, que a gente chama, que é a zona onde você trabalha pouco e tem pouco resultado. Tá numa zona de angústia, tá tudo ruim, você não tem vontade de trabalhar, você não tem resultado, você tá ali, não sabe nem para que você existe, não sabe nem se você serve para vender. Essa é a zona de angústia. Tem uma zona em cima que é de muito trabalho e pouco resultado. A gente chama de zona de baixa performance, de baixa assertividade. Tem a zona que você trabalha muito e que tem muito resultado, que é a zona do estresse. É assim, você tem muito resultado, só que a custa de muito trabalho. A pergunta é, até quanto tempo você vai aguentar Exatamente. isso? E quais são os preços que você está pagando para se manter nessa zona de altíssima performance, só que altíssimo volume de trabalho. E tem a zona de baixo, que é menos trabalho com mais resultado, que a gente chama da zona da alta performance, a zona da assertividade. O ano que eu fui campeã, a minha filha tinha um ano e pouco, 2 anos de idade. E eu sempre defendi muito a ideia de que nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar, sabe? Ser mãe, participar da educação da minha filha, ter tempo de qualidade para minha família sempre foi uma coisa muito importante para mim. Então, eu não estava disposta a negligenciar e abrir mão de coisas que eram fundamentais para mim para ter um resultado extraordinário, porque para mim essa conta nunca vai fechar.
Eu já vi muitas pessoas serem campeões de vendas à custa de acabar a família. Quebrar lá na frente. Você quebra a família, mas você é campeão, Isso, é ótimo. Mas você exato. quebrou a tua família. Valeu a pena? Nunca vai valer. Então, essa frase que me rege, que nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar, e a importância que eu dou para ter tempo de qualidade, só me dava uma alternativa. Ou eu era altamente assertiva, sem ter que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e abrir mão de outras coisas, ou eu teria que pagar um preço muito alto que eu não estava disposta. Só que eu também queria performar. Eu não queria ficar na zona da mediocridade. Sabe? Na justificativa de que, mas eu também sou mãe. Mas eu tenho tanta coisa para fazer e tal. Mas não tem um caminho que dá para você ter alta performance, você ter performance em vendas, mas também não é possível, tem que ter um jeito. Esse jeito na minha cabeça é o nível de assertividade. Então, o que me levou a isso? Foi a muita vontade de performar e baixa vontade de pagar um preço muito alto por isso. O único caminho que eu encontrei foi estudar. E eu estudei muito. Então, nesses 10 últimos anos, eu estudei muito sobre neurovendas, o cérebro humano, comportamento humano, análise de perfil comportamental, quem que é meu cliente, como que ele decide, como que eu posso ajudar ele nessa escala de decisões, como que eu posso ser absolutamente assertiva no processo de vendas, como que eu tenho que dominar a arte de fazer perguntas, como que eu lido melhor com as objeções. Então, eu fui estudando e fui acumulando muito conhecimento que me tirou... O que fez eu sair da zona de conforto? O estudo, né? Porque eu estudava e falava assim, eu preciso ser mais assertiva aqui. Então, melhorar a conversão de vendas te dá um alto nível de resultado sem necessariamente ter um alto nível de esforço. É a frase do Joel que fala que esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Exato. Entende? Então, foi isso, esse caminho da assertividade. Aí, com os meus alunos, é isso que eu faço com eles, mas eles ficam loucos. Eles entram em parafuso. Mas, assim, eu trago muitos pensamentos que colocam muito em xeque metodologias antigas que eles usam. Então, é uma quebra de paradigmas. Eu falo que a minha mentoria é uma quebra de paradigmas. Eu ajudo eles a, de fato, sair da caixinha e pensar de forma muito mais estratégica, muito mais inteligente. O que eu quero é que eles dobrem as vendas sem precisar dobrar a quantidade de trabalho. E você falou muito de estudo, né? Porque você deve ler muito, você deve estudar bastante. Só que como é que você consegue transformar o que você estuda, realmente na teoria, na prática? Você tem uma metodologia, fala assim, olha, vou testar esse aqui. Aí você testa e fala, vou aperfeiçoar esse aqui funcionou. Porque eu acho que o grande problema de muitas pessoas, assim, ler informação, todo mundo tem, né? Todo mundo corre. Agora, como é que ela transforma aquela coisa complexa numa coisa que realmente funciona na prática? Você vai meio que testando ou simplesmente Vou testando. Vai no automático? Não, testo na hora. Eu li um negócio, nossa, isso aqui. No próximo cliente eu já estou testando, sabe? Aquilo entra em mim, assim, de um jeito. E olha uma coisa interessante. Eu gosto de ler, só que eu geralmente estudo os mesmos livros. Por quê? Porque para mim são os melhores. Então tem uns 3, 4 livros que são os que eu estudo e aí faço outros cursos complementares e vivo em ambientes que me trazem conhecimentos de outras esferas. Para eu também não ficar só naquela coisa do técnica de venda. Eu já entendi. Eu criei a minha metodologia de técnica de venda. Tá certo, eu dou às vezes uma aperfeiçoada, a gente dá uma ajustada, mas o que eu acho que contribui muito é essa visão mais ampla das coisas. Sabe, é não ficar ali só naquela coisinha, mas assim, aí a gente vai no nosso networking, a gente conversa com pessoas de várias indústrias diferentes, que têm formas diferentes de ver vendas, e aí eu vou absorvendo isso e tentando criar uma metodologia que seja aplicável, que os meus alunos possam, que ela seja replicável, sabe? Porque não adianta funcionar para mim. Qual que era meu maior medo quando eu falei assim, nossa, eu vou me tornar uma mentora de vendas? Eu falar assim, quem disse que o que funcionou para mim vai funcionar para eles? Quem disse que a minha estratégia de assertividade, tudo que eu fiz, se eu ensinar para eles, vai adiantar para eles? Quem falou? Aí eu tive que fazer um teste. Então, minha primeira turma teve 150 alunos. Eu peguei a metodologia, destrinchei e falei assim, vocês vão fazer isso, o passo a passo, é isso que vocês vão fazer. E deu muito resultado, mas muito. Assim, a gente vendeu milhões e milhões e milhões a mais. Então, eu falei, pronto, agora eu entendi que, de fato, toda essa junção
não só conteúdo lido em livros e feito em cursos e adquirido em mentorias, em masterminds, mas a experiência também, né? De tanto fazer. Eu sou uma mentora que sou vendedora. Exato. Então, assim, eu termino de dar uma aula, eu vou vender. Exato. Eu sei exatamente o que meus alunos estão passando. Né? Quando eu tenho uma negativa, eu também repenso no meu processo e falo, caramba, calma aí, deixa eu voltar. Ah, tá, entendi, é isso. Então, eu tô o tempo todo me colocando numa situação de estar no campo, sabe? De ser mentora, mas também de continuar no campo de vendas, vivendo diariamente as dificuldades e os desafios de um vendedor emocionais, físicos, né, ambientais e tudo, e trazendo essa experiência para eles, botando em prática, volta, tá? Então, é bem dinâmico. Assim. Você é uma biohacker de vendas. Você cria a teoria, testa tudo em você e depois você vai ensinando os outros. Eles põem em prática. Uma cobaia. Eu acho isso fantástico. Agora, 2 perguntas, uma desafiadora, a outra mais light. Desafiadora. Qual foi a venda mais difícil que você já fez e como que você conseguiu sair desse nó? Tá. A venda mais difícil foi a maior, né? Eu falo isso para os meus alunos. Se você quer, de fato, ter resultados exponenciais, você precisa vender algo que você possa vender valores mais altos. Então, por exemplo, se eu vendesse a pólice de seguro que tivesse um limite de valor, você pode vender a pólice de até R$500. Seria um problema. Porque eu estaria limitada a fazer quantidade e volume para eu atingir um resultado financeiro que eu gostaria. Quando você tem na mão a possibilidade de vender, de fazer uma venda de maior valor agregado, que você pode vender de R$500, mas você também pode vender de 500 mil, e obviamente a sua comissão é proporcional, e você pode vender de 1 milhão, de 2 milhões, de 20 milhões, você entra num universo que não existe limite. Então, quando a gente olha para vendas, por que eu acredito que o vendedor pode se tornar milionário, multimilionário? Se ele estiver posicionado no lugar certo e com acesso ao produto certo, e ele for muito bom, ele vai ficar multimilionário. Não tem outro caminho. Então, o meu desafio sempre foi, para eu performar mais financeiramente em termos de resultado, eu não posso me prender só aos pequenos negócios. Eu preciso falar com um cara que tem chance de fechar um grande negócio e que seja algo extremamente relevante para ele também. Só que quanto mais você aumenta o grau de valor daquilo que você faz, mais você aumenta o grau de dificuldade. Então, esse cliente, por exemplo, é um cliente de 16 bilhões de patrimônio. O cliente de 16 bilhões de patrimônio, que tem um nível intelectual de preparo, que construiu tudo isso do zero, ele tem um nível intelectual, uma capacidade analítica maior do que a média das pessoas. Então, para eu performar nesse campo, eu também preciso acompanhar essa mentalidade dele. Como que eu vou estruturar um raciocínio e desenhar uma solução que faça sentido para uma mente dessa? Então, foi uma das negociações mais longas que eu tive. Entrou em todos os tipos de objeção que você pode imaginar. Foi a venda mais complexa, com maior second time de decisão, mas foi a maior de todas. Então, assim, foi... E pergunta, ele ficou com você? Ficou comigo, claro. Depois... Tá comigo até hoje. Coisa boa. Tá comigo. Boa. Segunda pergunta e última pergunta. Num dia seu, imagina hoje, você teve uma grande venda hoje, como é que você se prepara? Quais são as rotinas e os rituais para se preparar para um grande dia ou para uma grande venda? Tá. Eu falo muito isso. Às vezes, para uma venda, eu me preparo umas 8 horas. Uau. E eu já venho falando isso há muitos anos. Eu já faço isso há muitos anos. E às vezes meus alunos falavam assim, não é possível. Mas o que você fica fazendo em 8 horas? Tipo assim, o que você fica fazendo? Teve uma venda, na última semana do fechamento do campeonato, eu estava em 2º lugar. Até a última semana eu estava em 2º lugar. Num ranking de mais de 1.500 pessoas. Eu estava competindo com um rapaz que tinha sido campeão e estava lutando pelo bicampeonato. Então, eu sabia o peso do competidor que eu estava lidando ali. E na última semana eu estava em 2º, mas eu tinha 3 grandes negociações. Que se eu fechasse esses 3 grandes negócios, eu passaria ele com muita distância. Eu falei, eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeita. Não existe possibilidade de erro, porque eu não tenho margem, entende?
Então, eu me preparei para esses 3 fechamentos de negócio, assim, com muita responsabilidade. Então, qual que é a importância do preparo? Por mais que eu já, na minha cabeça, entendesse que eu domino o processo, cada cliente é muito individual. Então, por exemplo, um dos clientes que foi um dos maiores contratos que eu fechei naquela semana, ele era um cliente mais estável, mais conforme. Eu sabia que o processo de decisão dele era mais lento. Eu sabia o que era valor para ele. E aí, eu fui desenhando a apresentação que eu faria para ele, considerando todos os aspectos de valor que ele colocou para mim, que é diferente de outro cliente. Então, a ordem do que eu ia falar, a construção do raciocínio, porque ele também era uma pessoa lógica. Então, tinha que ter também uma estruturação lógica de raciocínio, né? Os clientes decidem no final pela emoção, mas os estáveis conformes, eles decidem pela emoção, mas eles precisam justificar com a razão. Então, tipo assim, no final das contas, a emoção pesa, mas eu preciso ter uma justificativa racional do porquê que eu tô tomando essa decisão. É bem o seu perfil, você gosta, né, de justificativas racionais. Então, eu sabia que ele estava tomando a decisão por questões emocionais, mas eu sabia que ele precisava de confirmações racionais que fizessem sentido, que tivesse dentro do que era valor para que ele se sentisse confortável de ter um second time de decisão um pouco mais rápido do que o que ele teria normalmente. Então, toda a construção de relacionamento que eu tive com ele, que foi incrível, meu amigo, assim, eu vou para o Rio Grande do Sul, ele fala, vem na minha casa, assim, um grande empresário de lá, e a gente... Então, eu me preparei, eu pensei em todas as possíveis objeções, eu pensei em todas as possíveis inseguranças que ele poderia sentir, e como que durante a apresentação eu conseguiria ir suprindo todas elas. Para que no final, ele falasse assim, entendi tudo, o que eu faço para assinar? Isso que eu quero. E foi exatamente isso que aconteceu, nas 3 negociações, sabe? Então, o preparo é fundamental. A gente não pode achar que a gente está pronto o suficiente para nunca se preparar para uma venda. Você faz algum tipo de yoga ou meditação, alguma coisa assim? Muita oração. Muita oração. Por favor, sim, Deus, vamos lá. Então, eu falei sobre o preparo. Eu tenho uma questão com Deus, assim, muito forte, sabe? Desde muito pequena. Então, eu me batizei muito cedo, meu pai me mostrou Deus muito cedo, e ele é como se fosse um sócio. É um sócio, sabe? Sim. Então, eu tenho um ritual de sempre antes das reuniões, eu fazer uma oração. Legal. Sempre, pedindo sabedoria. Sabedoria para fazer o melhor pelo cliente, sempre. Não é o melhor por mim. Porque o resultado é consequência de ter feito o melhor por ele. E é por isso que a gente consegue ter relações de longo prazo. Porque é o melhor por ele. Só que eu peço sabedoria e percepção, sabe, de Deus, assim, para que eu não perca os sinais que ele está me dando e que eu preciso perceber para que eu consiga ser útil para ele e ajudar ele. Então, tem esse ritual, sempre, uma oração antes das reuniões. De manhã, né, a minha meditação não é uma meditação... Às vezes eu faço meditação de respiração também, mas é uma meditação de leitura mesmo, sabe? De ler a Bíblia, de ler alguma coisa que me remete a Deus, a minha insignificância, porque é verdade. Porque o vendedor tem uma coisa, né? Uma tendência natural, principalmente por causa do perfil. Quando você começa a performar muito, a tendência é o ego, sabe, subir. Crescer. E tem um verso na Bíblia que diz que o princípio da desgraça é quando você, sabe, é o ego, é quando você acha que você já é bom o suficiente. E então, essa sensação de dependência, sabe, eu dependo dele, porque se não for ele, nem respirando eu estaria. Então, todo o resultado que eu atingi, principalmente no ano do meu campeonato, que foi um ano que, inclusive, eu perdi minha mãe, né? A minha mãe morreu com 62 anos de idade, de um infarto fulminante, na metade do processo da minha meta de conquistar o campeonato. Então, assim, foi para mim uma lição de vulnerabilidade, de que a gente não tem controle sobre as coisas. E a maior demonstração do amor de Deus na minha vida foi no meu maior momento de dor. Caramba. Então, assim, tem gente que fala assim, né, que quando a gente perde o chão, a gente ganha asas, né? Não foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o chão, mas Deus me pegou no colo. E por vários momentos eu pensei e repensei. Será que eu continuo lutando por isso até o final? Cara, eu perdi minha mãe. A minha mãe era quem cuidava da minha filha para eu trabalhar. Ela era a segunda mãe da minha filha.
ela era meu braço direito, era uma das pessoas que mais torciam por mim. Todos os anos anteriores que eu recebi reconhecimento, e foi em vários países diferentes, a minha mãe estava em cima do palco segurando a minha placa. Legal. Então, quando eu falo sobre inteligência emocional, entra muito inteligência espiritual. Porque nessa hora, por mais inteligência emocional que eu tivesse, Rô, tem coisa que foge da nossa capacidade de administrar, sabe? Então, a inteligência espiritual, ela é o que transcende, é o que completa a gente quando a gente mesmo olha e fala assim, mas, puxa, eu tenho força, mas para lidar com isso, é muita coisa para mim. Será que eu vou dar conta? E Deus me fez dar conta, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, quando eu fui para Nova York e o campeão de vendas, né, da Prudential fica 4 dias com a foto no topo da Times Square, eu olhava para aquilo e eu dizia assim, Senhor, a honra é sua e a glória é sua, porque assim, eu não teria conseguido isso sozinha. Uau. Eu não teria. Então, acho que esses rituais é uma forma de lembrar o quanto vulnerável eu sou, o quanto que os resultados da nossa vida são frutos da bondade de Deus, sabe? O quanto a gente não é nada, o quanto a gente tem que amar as pessoas, o quanto a gente pode perder as pessoas. Então foi o ano mais feliz e mais duro da minha vida, sabe? Mas o ano que eu mais senti Deus, que eu mais confirmei que de fato ele era meu amigo, meu sócio, meu pai, né? Que nem um pai, Sim. pega no colo Sim. e cuida, assim, sabe? Então acho que esses rituais estão muito voltados à minha questão espiritual, assim. Chegou a me arrepiar aqui, Dani. Forte, Chegou né? muito forte mesmo. E você ter seguido em frente, ter batido a meta, ser campeão, É. a Times Square aparecendo lá e tudo mais, assim, fantástico. Foi por ela, né? E foi por ela também, pela minha família, né? Mas por ela também. Há 5 anos antes, quando ela estava nos reconhecimentos comigo em Miami, quando entrou o campeão, nem passava pela minha cabeça ser campeã, porque eu achava que era muito difícil. Eu achava que, assim, eu era talentosa, mas era muito pra mim, sabe? E daí, quando o campeão entrou, ela pegou no meu braço e falou assim, filha, um dia vai ser você. Um dia você vai ser campeã. Uau. E aí eu falei, e aí na minha cabeça eu pensei assim, ela não sabe o que ela tá falando. Tipo assim, é muito difícil, ela não tem ideia do que ela tá. Minha mãe sempre foi muito otimista, sabe? Sei. Muito, viveu a vida por mim e pela minha irmã, assim, então tudo ela tava lá por nós, né? E aí quando ela faleceu, eu falei, poxa, eu poderia olhar e dizer assim, eu tenho todos os motivos do mundo pra desistir, sabe? Mas por ela também eu vou, enfim, fico até emocionada, mas por que é eu lembro? Por que eu fico lindo. emocionada? Porque no dia do meu discurso tinha 1.500 pessoas. E quando eu falei da minha mãe, todo mundo aplaudiu minha mãe de pé. Uau. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi, sabe? Eu agradeci ela pelo que ela fez por mim, por ela ter me tornado o ser humano que eu sou. E aí todo mundo parou, ficou um silêncio e todo mundo levantou e aplaudiu ela. Então, assim, foi uma forma de honrar, sabe? Eu sei que ela não estava ali, mas eu acredito muito que a gente ainda vai se reencontrar. Não, ela estava lá com você e ela está com você. Cada contrato que você fecha, ela está lá batendo palma para você. Então, eu acredito muito que a gente vai se reencontrar e a gente vai poder viver essa alegria, assim, de verdade, Com juntos certeza, de novo, sabe? Com certeza. Mas é isso. Dani, obrigado pela conversa. Papo Imagina. incrível. A última pergunta realmente foi aqui de arrepiar, né? Mas essa troca aqui foi muito importante. Eu aprendi muito com você, tenho certeza que os ouvintes aprenderam muito também. Fico feliz. E é isso, obrigado. Portas sempre abertas aqui para discutir, porque se deixar eu estaria aqui umas 2, 3 horas. Ficaríamos. Eu também. Eu tenho um monte de perguntas que eu vou te perguntar no offline. Legal. Mas obrigada pelo convite, é uma honra, eu amo contribuir, sabe? E ajudar outras pessoas a também serem campeões, não só de vendas, mas da vida, né? Sei. Campeões da vida. É muito mais do que estar em primeiro lugar de um ranking, é decidir de fato vencer sobre vários aspectos, né? Então, estou aqui para isso. Eu sei que Deus me pediu que eu fizesse isso. Estou fazendo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.